Olá, amigos do canal Espiritualidade. Pensando que nós vivemos experiências que são necessárias, que são fundamentais para a nossa evolução, e que cada pessoa está passando por provas, por expiações que estão dentro dos desígnios divinos, ou seja, nós passamos por experiências que são fundamentais, são necessárias e elas são consentidas por Deus. Nós teríamos o direito de intervir nessas situações? Nós poderíamos fazer cessar a prova de alguém, sendo que essa pessoa está passando por essa prova justamente porque as leis divinas assim o permitiram? Essa é uma questão que em alguns momentos nós podemos nos fazer, e há outras que muitos às vezes pensam, partindo dessa premissa de que nós estamos vivendo experiências, estão dentro da vontade divina, de que nós temos mais que passar mesmo por esses sofrimentos e esses problemas. E há até mesmo aquelas pessoas que vão justificar a sua inação, a sua falta de vontade de fazer algo por aquele que sofre, dizendo: ele está passando por aquilo que ele mesmo semeou, ele está colhendo aquilo que a providência divina ou a justiça divina permitiu. Bom, essa questão surge porque nós não compreendemos bem as leis divinas. Para nós não é muito claro ainda o entendimento de que quando Deus permite um indivíduo passar por provas, por expiações, por dificuldades, não é simplesmente como uma punição, não é simplesmente como uma oportunidade daquele espírito pagar pelo que ele fez. Muito mais do que pagar, nós estamos na verdade aprendendo com aquela experiência mais difícil que nós atraímos para nós. E nós não poderíamos jamais usar como argumento de que é o cumprimento da lei de Deus que as pessoas passem por sofrimentos para nos tornarmos frios e insensíveis diante da dor de quem quer que seja. Essas reflexões surgem a partir então de algumas colocações que o espírito Bernardin fez respondendo a uma pergunta que Allan Kardec possivelmente Allan Kardec fez essa pergunta, ou algum outro membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas a pergunta que foi feita e o Espírito depois respondeu nos termos que hoje nós vamos trazer aqui para as nossas reflexões, é essa: deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode, ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir o seu curso? E o Espírito deixa muito claro que é fato que nós estamos na Terra, um mundo de expiações e provas, passando por provas necessárias. E que elas sempre têm relação com as nossas escolhas, com aquilo que nós fizemos. Mas ele considera que esse pensamento, não ajudar, porque estaríamos ali interferindo nas leis divinas, é uma reflexão que pode ter consequências funestas, difíceis, ruins. Ele considera que, de fato, nós devemos respeitar as provas que as pessoas devem passar, mas não podemos jamais nos isentar de ajudar essas pessoas. Não podemos alegar de que alguém está pagando ou está aprendendo com a experiência e por isso nós não poderemos intervir. E ele considera também nessa mensagem que até pessoas que dizem que elas teriam que ajudar essas provas a acontecerem, teriam que agravar as situações difíceis que a pessoa está pensando. Pois é muito estranho, que alguém pense que é instrumento da lei divina para fazer alguém sofrer. Então, nós vamos reconhecer que isso sempre existiu na humanidade, em várias culturas, pessoas que têm um pensamento muitas vezes limitado, imaginando-se instrumentos de Deus. Está aí a história, e até a história recente, mostrando quantas pessoas estão equivocadas, imaginando-se que são instrumentos de Deus para fazer o outro sofrer. Ele argumenta, o espírito Bernardin, dizendo então: acaso a gente sabe quando termina a prova de alguém? Por acaso a gente tem como saber se nós não somos o instrumento que Deus vai usar para fazer cessar, ou ao menos amenizar essa dor, esse sofrimento que a pessoa está passando? Nós não sabemos se Deus está naquele momento nos oferecendo uma grande oportunidade de sermos um instrumento do bem. A nós jamais caberia o pensamento de não ajudar quem quer que seja.
Eu sei que isso é muito difícil, porque muitas vezes existem pessoas que, devido aos seus erros, e muitas vezes o que elas fizeram até mesmo contra nós, nós pensamos, esse eu não ajudaria, porque ele me prejudicou. Mas se nós compreendemos bem a lei divina, até mesmo aqueles que nos prejudicam, nós devemos ajudar. Por mais difícil que isso seja, ainda que a gente não consiga fazer isso de boa vontade, mas que façamos pensando, é da lei divina que eu ajude alguém, não me importa se eu estou gostando ou não. É o meu dever se eu confio nessa lei. Se eu acho que ela realmente é verdadeira, então não me cabe permitir que o meu sentimento interfira no cumprimento dessa determinação divina. Porque pense, se chegou a nós a oportunidade de ajudar, de amenizar um sofrimento, nós somos um instrumento apto a isso. Nós estamos em condições. E para muitos é a oportunidade, muitas vezes, de vencer sentimentos muito difíceis. De contrariedade, de revolta, de repulsão contra quem quer que seja. Nós seremos muito infelizes se, podendo ajudar alguém que nos prejudicou, nós usarmos aquela nossa ausência, a nossa omissão, como uma forma de vingança. Nós estaríamos demonstrando que não compreendemos ainda nada da lei de amor, da lei de caridade. O Espírito ele ainda prossegue então dizendo assim, nós não podemos também, quando vemos uma pessoa ferida, uma pessoa passando por sofrimento, simplesmente dizer, é a justiça de Deus, é necessário que ela siga o seu curso. E nesse momento que nós estamos vivendo, que nos chegam histórias difíceis de pessoas passando por tantos sofrimentos, em guerras, em atentados, em calamidades, vítimas da criminalidade, tantas pessoas passando por provas tão difíceis, nós não podemos simplesmente dizer, são as provas que se cumprem, é a vontade de Deus que está permitindo que essas pessoas sofram. É verdade sim que Deus permite a cada uma dessas pessoas viverem essas experiências porque fazem parte ali das necessidades de aprendizado. Mas a nós deve ser dado sempre o sentimento de compaixão, de misericórdia, de entender a dor do próximo. A dor do outro, mesmo que ele seja culpado e merecedor daquela dor, é para nós sempre uma oportunidade de reflexão sobre nós mesmos, sobre as nossas próprias dificuldades, sobre os nossos próprios problemas. Daí não podemos alegar que é simplesmente a justiça que se cumpre. Se nós usarmos esse argumento para permitir que sejamos frios e diferentes, nós estaremos então demonstrando a nossa inferioridade, a nossa incapacidade de compreender o próximo, de auxiliar e de entender que a lei divina espera de todos nós mais compaixão, mais misericórdia. Se a dor do outro não nos sensibiliza, ainda que ele seja merecedor dessa dor, nós estamos demonstrando ainda que somos espíritos muitas vezes ainda repletos de um sentimento de vingança, de um sentimento que não é a verdadeira justiça. E aí, quando nós vemos as provas do outro, nós devemos pensar, como o Espírito aqui colocou, vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar esse sofrimento. É óbvio que muitas dessas dores que nós ouvimos falar no mundo todo, de tantas pessoas passando por tantas dificuldades, nós não teremos como intervir de uma forma direta, positiva. Mas nós sabemos que sempre pelo pensamento, pela prece, nós podemos pedir em favor dessas pessoas. Podemos desejar que elas encontrem o alívio para esses momentos de dor. Isso certamente vai refletir sobre a nossa própria existência e sobre a existência dessas pessoas, porque nós sabemos que o poder do pensamento é capaz de nos levar a ajudar a emitir vibrações que são reconfortadoras, são fortalecedoras, são animadoras das pessoas para as quais nós endereçamos essas vibrações. E o que são essas vibrações? É o nosso desejo, a nossa vontade, é o nosso querer que essas pessoas estejam bem e que elas possam superar esses momentos. Nós muitas vezes não lembramos, e nem temos como saber se naqueles momentos mais difíceis que nós passamos e que nos surge aquela força, aquela disposição de superar um problema, se não foram as preces, as vibrações que pessoas de diferentes culturas, de diferentes religiões,
cada um ao seu modo, de acordo com as suas crenças, não pediu pelo bem geral, não pediu pelo bem de todos. Nós sabemos que todo o desejo positivo atrai, se agrega com outros semelhantes, e isso cria uma força impulsionadora, algo que envolve, que acalenta, que estimula. Nós participamos dessa grande corrente, dessas vibrações, quando nós desejamos o bem do outro, quando outros desejam o bem dos outros e da humanidade como um todo. Isso reflete sobre todas as pessoas que estão conectadas em torno dessas ideias. E o Espírito ainda faz algumas outras considerações, como esta aqui. Auxiliai-vos sempre em vossas provas mútuas e jamais vos encareis como instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, sobretudo os espíritas. Nós não podemos jamais pensar que nós estamos no mundo para ser instrumento de sofrimento de ninguém. Existem aqueles que se candidatam a isso. As leis divinas permitem, mas eles arcarão com as consequências disso. Mas por que ele falou para o espírita? Sobretudo para o espírita, a gente não pode assumir o papel daquele que vai ser causa do sofrimento de ninguém. Ele diz que o espírita, mais do que qualquer outro, ele deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. E o que ele quer dizer com isso, né? Nós não vemos Deus como um ser vingativo e punitivo. Nós não vemos Deus que dá aos seus filhos uma única oportunidade. Nós entendemos que a inteligência suprema, que esse ser, né, não criado, esse ser que sempre existiu, aquele que está além de todas as nossas limitações, ele dá infinitas possibilidades para que os espíritos evoluam. Nós aprendemos isso. Então por que nós assumiríamos o papel, né, de sermos instrumentos de sofrimento de alguém? Por isso que ele coloca dessa forma. Se você tem uma concepção espírita que Deus é amor infinito, possibilidades inúmeras até dar certo, por que você vai se candidatar a ser a causa do sofrimento e não a causa do bem, a causa da solução? Então por isso que ele põe dessa forma essa responsabilidade para o espírita. O espírita deve pensar que a sua vida inteira tem de ser um ato de amor e abnegação, e que por mais que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Então isso aqui é um outro aspecto da nossa condição de espírita, saber que a vontade divina, nada se sobrepõe a ela, ninguém, mesmo que o homem pense estar agindo pelos seus interesses, pela sua vontade, o que se cumprirá são sempre os desígnios de Deus. As coisas só acontecem porque essa inteligência suprema permite. Para muitos é difícil aceitar isso porque estão condicionados então ainda à interpretação de um Deus que criou uma obra e que ela está fora de controle. Na concepção espírita, tudo é matematicamente inspecionado, acompanhado, e dentro de um certo limite nós podemos agir para que possamos aprender, para que possamos evoluir, para que possamos nos desenvolver. E nessas ações nós criamos consequências que refletem sobre as outras pessoas. Mas chegará a elas apenas aquilo que é necessário a elas. Alguém diria, então quer dizer que Deus permite que o outro crie o sofrimento para o outro? Na verdade, a causa inicial sempre dos sofrimentos é a necessidade do próprio espírito. Ele necessita da experiência mais desafiadora, que é o sofrimento. Quando alguém se torna o agente, ele não é o primeiro ou a primeira causa. Ele é apenas uma das consequências. Por isso que as leis divinas nos encaminham sempre para os locais onde vamos encontrar pessoas em condições de, em nossas convivências, aprendermos com aquelas experiências que elas produzem. E assim como elas aprenderão com as experiências que nós produzimos. Ele ainda diz, então, para o espírita, né, que por mais que se faça contrariar as decisões do Senhor, a sua justiça seguirá o seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação, porque somente Deus pode cortá-la ou prolongá-la, segundo o que julgar a respeito. E por que nós temos que fazer o bem se é Deus que vai controlar tudo isso?
Porque nós temos que dar a nossa parte na criação divina, porque nós podemos ser voluntariamente instrumentos para que esse bem aconteça. E nesse exercício nós estamos nos harmonizando, estamos nos transformando, estamos evoluindo. Por isso que nós temos que ter essa disposição sem medo de achar que estamos interferindo nos desígnios divinos. E ele ainda vai concluir o seu pensamento, o Espírito Bernardão vai concluir dizendo assim, olha, não seria excessivo orgulho da parte do homem julgar-se com o direito de revolver, por assim dizer, a arma na ferida para aqueles que pensam que são instrumentos da lei divina, de aumentar a dose de veneno para aquele que sofre sob o pretexto de que essa é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim: estáis todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer todos os esforços para aliviar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Aliás, é o exercício dessa lei de amor e caridade que suaviza os corações, que predispõe, que transforma, que modifica. Quando nós exercemos esse princípio de amor e caridade, ajudando aqueles que necessitam, nós estamos, na verdade, nos tornando os instrumentos de auxílio na renovação das pessoas, de uma forma muito mais positiva, muito mais nobre, muito mais favorável ao nosso bem comum, pois que quando exercemos o amor e a caridade, nós criamos vínculos de afeto, de cooperação, de gratidão, que vão sempre contar para nós como sendo o nosso lado bom. Eu convido então a todos neste instante para a nossa prece, em agradecimento a Deus pela vida, pela bênção do conhecimento que nos ilumina e nos esclarece. E pedimos, Senhor, para que o vosso amparo, a vossa assistência, possa ser alcançado por todos os necessitados, sejam do corpo ou da alma, em tantos lugares na terra e na dimensão espiritual, em que tantos irmãos passam por tantas dificuldades, Senhor, onde há tanto choro e ranger de dentes, que todos possam receber o alívio para suas dores, para suas aflições, possam ter esperança em seus corações e possam encontrar a força para superarem as suas dificuldades, os seus impedimentos. Permita, Senhor, que o sentimento de caridade, de amor, de compaixão pelo próximo possa envolver a todos, possa ser para todos um lema de vida. Permita que os Espíritos Consoladores possam levar em toda parte a esperança, a fé, o desejo de renovação, a esperança em novos e melhores dias, Senhor. Em especial por todos aqueles que estão envolvidos, sejam como vítimas ou algozes de atos de violência, que possa haver para todos eles, Senhor, o alívio para esses corações tão perturbados, possa haver arrependimento para aqueles que causam a dor, que todos possam encontrar a paz em seu mundo interior, e que o Senhor possa abençoar, amparar e assistir os nossos amigos que nos acompanham semanalmente, envolvendo-os em seus lares em muita paz, em muitas vibrações positivas, possam ter a sua fé, a sua confiança sempre fortalecidas. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando aqui as nossas reflexões, o nosso programa Ponto de Vista. Acompanhe também os nossos outros programas aqui no canal Espiritualidade e também a minha programação no site anteriormorais.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.